Hoje nós teremos a apresentação sobre história da música. É a parte 1 Da ópera, dessa Wagner. apresentação. Da ópera, História Wagner. da ópera. Da ópera. Quem sou eu para falar da história da música? História da ópera, isso. Bom, e daí, então, Reginaldo, nós vamos gravar e vamos colocar no YouTube. Com você, Ok, tudo bem, né? tudo bem. Ok. Então, eu pediria para você se apresentar para o pessoal que não te conhece, conhecer um pouco melhor, e daí você está com a palavra para tocar a apresentação. Abração. Ok. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Meu nome é Reginaldo Alcântara, eu sou amigo do Wagner já há tantos anos que eu não vou dizer quantos, eu participo desse grupo maravilhoso também já desde o início e já fiz uma apresentação antes sobre cinema e hoje me toca falar sobre a ópera. Com muito prazer. Então, deixe-me apresentar aqui. Ok. Todos estão vendo o teatro de ópera que Sim. nós achamos que é de Manaus, mas ninguém sabe com certeza. Enfim. Estão todos vendo, né, Wagner? Sim. Sim. Ok. Então, mais uma vez, boa noite, grupo. Antes de começar, eu queria dedicar essa apresentação à minha querida amiga Rosemary, que nos deixou tão cedo, mas como foi ela que deu a ideia dessa apresentação há 2 anos atrás, eu tenho certeza de que, de onde ela estiver, vai estar presente conosco aqui e agora. Na verdade, a apresentação seria feita por esse trio que está aí, Helena, Rosemary e Reginaldo. Mas por esta e outras razões, eu acabei monopolizando a apresentação. Sentirei muito a falta delas aqui comigo. Bom, vamos lá então. Por que a ópera sobrevive 400 anos depois? Tem muita gente que a considera uma arte decadente, inexpressiva, obsoleta, antiquada. No entanto, tem óperas sendo compostas quase que todo dia. Mas o que é a ópera, afinal de contas? Não é apenas um teatro cantado? O libreto não seria apenas uma peça de teatro que foi musicada? Não, de jeito nenhum. O libreto, na verdade, é uma arte especializada. Ele permite ao compositor preencher as lacunas entre as palavras. É como no cinema, onde o roteirista deixa espaço para o diretor entrar com as imagens. A música passa informações que as palavras só não conseguem passar. No teatro, o ator interpreta o texto do dramaturgo. Na ópera, quem interpreta o texto é o compositor. É ele que dá forma, vida, intensidade às palavras do libretista. Os cantores apenas executam o que o compositor colocou na música. O texto e a música se complementam. A palavra transmite uma ideia, mas a música é que transmite a emoção e o sentimento. Os personagens da ópera são verdadeiros símbolos, são arquétipos. Por exemplo, Carmen, da ópera de Bizet, é a Colombina, uma personagem da Comédia dell'arte, né? E Carmen também é um arquétipo bíblico, na verdade, porque ela combina num só personagem a serpente, a maçã e a própria Eva. Além disso, ela é um arquétipo pessoal, porque ela representa tentação, sexo e espírito. Só isso já basta para fazer de Carmen um personagem eterno. Na ópera, a força... Bom, é como se a gente pegasse uma imagem em preto e branco e a transformasse em cores, né? Na ópera,
a força do teatro é aumentada pela música, né? A ópera nos leva a cavar assim, as profundezas do inconsciente. Talvez as teorias de Freud seriam outras se ele tivesse embarcado numa análise da ópera. Então, fica aqui a sugestão para alguém fazer uma próxima apresentação: Freud e a ópera. Eu acho que seria muito interessante. A ópera combina solilóquio do teatro, né? O diálogo, o cenário e a ação, além da música. O conjunto resultante é muito maior do que a soma das partes. A ópera, o que é? É a verdadeira experiência humana. É teatro, só que intensificado, destilado, cristalizado e comunicado através da música. Tem 3 razões para o sucesso da ópera. A beleza da música, né, é evidente, e junto com a empolgação que o teatro nos traz. A intensificação dos sentimentos, porque combina palavras e música, e isso, na verdade, é a essência da ópera, essa combinação de palavras com música. E durante toda a minha apresentação, eu vou fazer questão de mostrar os textos, o libreto dos trechos de óperas que eu vou mostrar, porque é essencial você entender o que está sendo dito. Porque senão é só a música, você vai se lembrar de uma música muito bonita que você ouviu numa ópera, mas você só vai realmente entender aquela música ou sentir aquela música se você estiver lendo o texto, porque aquela música foi combinada com aquele texto específico. E o terceiro item, né, ou a terceira razão, seria a capacidade da música, que é exatamente o que eu acabei de falar, combinada com as palavras, de evocar esses símbolos e personagens arquétipos, né? Bom, vamos aqui então passar à frente. Aqui é o que eu falei da transformar uma imagem em preto e branco numa imagem em cor. Então, é isso que a música faz, transforma uma imagem em preto e branco numa imagem em cor. No caso, a cor aqui é a música. E só disso a gente já pode ver a importância que a ópera tem como manifestação artística e o seu poder para despertar e aguçar as nossas emoções. Bom, agora vamos ver então as origens, de onde é que veio, como é que começou a história da ópera. Será que foram os gregos que inventaram a ópera? É bem possível, hein? Afinal, tudo na civilização ocidental começa com os gregos. Suspeita-se que as representações teatrais gregas eram entoadas sob a forma de cânticos ou mesmo canções. Infelizmente, só sobreviveram 40 fragmentos de música da época anterior ao cristianismo. Este papiro do século III a.C. é um deles. É um fragmento musical que foi identificado que era parte de uma peça chamada Orestes, de Eurípides. Ele é o que eles chamam de um Stacimon, que é uma ode cantada pelo coro nas peças gregas. Nós vamos ouvir uma parte desse fragmento cantado por uma só voz, acompanhada de instrumento de sopro. Evidentemente que trata-se de uma reconstrução e interpretação baseada em pesquisas de musicólogos e pesquisadores arqueológicos. Aqui está o texto em grego, né, e a tradução. Vamos ouvir. Nessa ode, as mulheres de Argos imploram aos deuses que tenham misericórdia de Orestes, que havia matado sua mãe, Clitemnestra. Notem que a música é silábica, ou seja, há uma nota diferente para cada sílaba.
Eu tentei acompanhar aí uma por uma para vocês verem realmente como corresponde uma nota para cada sílaba. No teatro, que era a função disso, a função não era só a música, era o teatro, isso garante uma boa articulação das palavras e a clareza máxima para quem estivesse ouvindo, né? Então, essa combinação de teatro e música, essa primeira combinação que a gente tem notícia, poderia, então, ser entendida como a precursora da ópera. E isso data de mais de 2000 anos atrás. A música, na verdade, era uma coisa muito essencial e especial para os gregos. Eles acreditavam que ela representava o cerne do ser humano e a ordem do cosmos, que a música poderia mudar a face da natureza e as almas de seres humanos e de animais, que é uma coisa fabulosa, né? Infelizmente, essa visão da música passou esquecida pelos seres humanos pelos próximos 1000 anos, não é isso? Bom, vamos ver então a evolução agora da música até chegar à ópera. Na Idade Média, de 600 a 1400 AD, havia o domínio teocrático, a música só podia ser usada para o culto cristão. O ideal grego de expressão humanista, que a gente falou agora, é totalmente ignorado ou descartado. O uso de instrumentos é desencorajado e, às vezes, até proibido. O canto gregoriano é a música sem adornos, só para a igreja. Os compositores não são conhecidos, ninguém sabe quem compôs um canto gregoriano. É música genérica, ela não tem expressão emocional. É música como oração, como ritual. É um espelho da igreja e não do indivíduo, do ego, do ser. É a música chamada monofônica, uma só melodia, mesmo quando há vários cantores. Então vamos ver um exemplo aqui. Bom, aí passamos para a Idade Média, a Alta Idade Média, quando há muita transformação no mundo, né? Surgem novos países, novas cidades, aumenta a população, aumenta o comércio entre os vários lugares, começa a surgir a literatura nos idiomas locais, né? E não só mais no latim ou no grego, e o poder e o governo já não se concentra mais na mão da igreja. Aí surge a música polifônica, né? São composições com várias melodias, diferentes do canto gregoriano. Agora você tem 3 elementos. Você tem uma pessoa que compõe, uma pessoa que executa e uma terceira pessoa que ouve. É o chamado trio né, para se ouvir um trecho musical. Então nós vamos ouvir um trecho agora do Léonin, que é um compositor francês, na verdade é o primeiro compositor que foi identificado como tal. Antes disso, ninguém sabia de quem eram as peças. Então começa dentro da história da música a identificação dos compositores. Agora vocês veem, então, que já não é mais uma música anônima e genérica, né? Existe contraste dentro da música, existe ritmo, existe um fluxo. Há por trás da música um compositor que tomou, alguém que pensou e tomou uma decisão melódica, harmônica, estrutural, rítmica. Ainda é música religiosa, mas ela é mais melódica e diversificada. Ela resulta de um exercício intelectual e pessoal. Ela reflete um mundo mais amplo, mais complexo. É curioso aqui observar o seguinte, que essa diferenciação, né, quando estabelece essa diferenciação entre
compositor, intérprete, ouvinte, para muita gente, é isso que destruiu a música ocidental para sempre, porque ela introduziu o ego, né? O ego do intérprete e do compositor. A música já não era mais o que ela era antes, que promovia uma comunhão de todos. Inicia-se já um novo ritual. Alguém se senta quieto para ouvir alguém cantar uma peça que um outro alguém compôs, né? Bom, chegamos então à Renascença. Na Renascença, de 1400 a 1600, ela traz de volta o ideal musical dos gregos antigos, a música como força da natureza que podia afetar a alma do ser humano. Pela literatura e filosofia da época, evidentemente, porque não temos gravações da época dos gregos, nós sabemos que a música tinha efeitos expressivos consideráveis para os gregos. Os compositores da Renascença achavam que a mensagem da música estava nas palavras, desde que essas palavras fossem bem articuladas. Mas era a música que ilustrava as imagens e sentimentos transmitidos pelas palavras. Aí, em 1500, surge um novo sistema harmônico, baseado nas teorias de Pitágoras e outros teóricos gregos antigos. Esse novo sistema ele consiste de acordes, combinações de notas e harmonização das melodias. Isso é o que eles chamam de homofonia, uma melodia predominante e tudo mais é harmonização e acompanhamento. Essa época, então, produz o surgimento dos madrigais, que são peças musicais para 4 a 6 vozes, combinando polifonia, ou seja, várias melodias, com homofonia. Uma voz faz a melodia e as outras fazem a harmonia ou acompanhamento. Um exemplo de um madrigal. Os madrigais, muitos sobre textos de poetas famosos, né, como Petrarca, Ariosto e Torquato Tasso, elevaram o nível geral da expressão musical. Mas os madrigais não transmitiam emoções individuais, porque são muitos cantores ao mesmo tempo, e a música ela só ilustra, ou como eles chamavam na época, a música pintava as palavras, ou poesia. Ela não revelava o caráter, os sentimentos, as emoções ideais das pessoas. Então, com isso, a busca artística pelo ideal grego continua, e isso vai eventualmente levar à invenção da ópera. Vamos ver agora, tem 2 precursores importantes da ópera, e eu nem queria me deter muito sobre eles, porque senão a nossa apresentação vai durar muito, que são os intermezzi e a camerata florentina. Os intermezzi são diversões musicais no início ou meio de uma peça teatral que incluíam solos, duetos, coros, madrigais e até peças instrumentais. Essa é a primeira colaboração mais íntima entre música e teatro. A camerata florentina é um movimento de artistas, compositores, cantores, poetas, instrumentistas que discutiam intensamente na época a questão da arte, da comunicação e expressão, dos assuntos intrínsecos à cultura da época. Eles eram a vanguarda filosófica e intelectual. Praticamente inventaram a ópera, só que não deram esse nome. E a ópera, assim, ela começa a adquirir um status de arte, né, e não apenas entretenimento. E esse grupo, eles achavam a polifonia muito caótica e diziam que era como pintar palavras. E propunham uma teoria da nova música que tinha 3 princípios. O texto tinha que ser claramente entendido, com um só cantor, com um mínimo de acompanhamento e sem polifonia vocal. As palavras tinham que ser cantadas com a declamação correta e natural, como elas seriam faladas.
E a melodia deveria transmitir as emoções do personagem que canta. Bom, quais as primeiras óperas de que se tem notícia? Nós temos Daphne, de 1598, o libreto de Rinuccini. O compositor foi Peri, mas essa ópera não sobreviveu, nem o libreto, nem a música. Em seguida, nós temos Eurídice, que é o libreto ainda do Rinuccini, e ela teve duas versões, uma com música de Caccini e a outra do Peri de novo. Ambas foram produzidas, há registros de que foram produzidos na época, mas só a segunda versão foi publicada. Então, para todos os efeitos, a ópera mais antiga de que se tem notícia e que sobrevive é Eurídice de Peri. Há aí a introdução de um novo elemento, né? Que é o texto da peça agora não era mais lido, era cantado no chamado stile rappresentativo, que é um precursor do recitativo. O recitativo na ópera, o que é? É a recitação, né? A declamação. É o que permitiu o surgimento da ópera. Os compositores usavam o recitativo para combinar o ritmo e a articulação da palavra falada com os tons altos e baixos das melodias. As palavras cantadas eram cantadas da mesma forma que eram pronunciadas. Com o recitativo, eles achavam que tinham criado um modo de expressão superior a apenas a simples fala. Nas primeiras óperas, o recitativo era usado para tudo, para descrever a ação, para fazer a narrativa, como diálogo, para descrever sentimentos. Vamos ouvir um trecho de um recitativo, só a título de exemplo, e eu quero que vocês observem como que a preocupação com a clareza na enunciação das palavras. Isso é da ópera Eurídice, de Peri, né? A orquestra de Peri, ela usava só 4 instrumentos que ficavam escondidos atrás de uma cortina para não distrair o público. Era um cravo, 2 alaúdes e uma que eles chamavam na época de lira grande, que era um precursor dos instrumentos de cordas com aro. Eurídice era uma peça teatral musicada, não era uma peça concebida musicalmente. Isso é importante de entender. Mas os compositores e poetas da tradição florentina acreditavam que estavam renovando a prática musical dos gregos antigos, que estavam realmente fazendo algo revolucionário, né? L'Orfeu de Monteverdi é considerada oficialmente a primeira ópera, que pode ser chamada de ópera, né? E a história de Orfeu e Eurídice gerou mais óperas do que qualquer outra na história. Foram 73 óperas baseadas só nesse tema, de 1600 até 2020, por compositores tais como Peri, Caccini, Monteverdi, Gluck, Offenbach, Stravinsky e muitos outros. Inclusive, tem um musical na Broadway atualmente, chama-se Hadestown, que é baseado nesse mito. E nós próprios temos no Brasil, temos o Orfeu Negro, que é um filme francês, brasileiro, franco-brasileiro, de Marcel Camus, foi premiado em Cannes. E depois Orfeu, de Cacá Diegues, que foi filmado mais tarde, e que são ambos baseados na peça Orfeu da Conceição, que é uma peça de Vinícius de Moraes, que reconta o mito de Orfeu e Eurídice. Eu não resisti a colocar essa ilustração do mito de Orfeu e Eurídice, que eu achei realmente deslumbrante, como pintura, como
como representação da história. O Orfeu e Eurídice, né? Orfeu é um semideus, filho de Apolo e da musa Calíope. Ele é poeta e músico, toca lira, e o seu canto pode mudar a face da natureza e até o coração dos deuses. Ele é a personificação da visão grega da música e do poder da ópera, ou seja, do poder das palavras, né, junto com a música. Rapidamente, a história de Orfeu e Eurídice. Eles se apaixonam, se casam, mas ela morre picada por uma cobra. Orfeu, então, vai ao reino dos mortos buscá-la. E consegue comover com a sua música os deuses Hades e Perséfone, que concordam em deixá-lo levar Eurídice de volta para o mundo dos vivos, mas com uma condição: ele não poderia olhar para trás para ver se Eurídice o seguia, até saírem completamente do mundo dos mortos. Mas chega um determinado momento, Orfeu, muito ansioso, não resiste, olha para trás e perde Eurídice para sempre. Ele passa a vagar pelo mundo, desconsolado, jura nunca mais se interessar por outra mulher e resiste às Mênades, né, às bacantes que tentam conquistá-lo, e ele resiste, e por isso elas acabam matando o Orfeu. No final, Zeus finalmente permite que Orfeu e Eurídice se encontrem no céu como estrelas. Então, essa é a história de Orfeu e Eurídice, que continua até hoje inspirando muitos compositores. A primeira ópera, então, L'Orfeu, oficialmente a primeira ópera, ela é a primeira obra-prima da ópera, na verdade. E a ópera, com isso, ela sai da sua fase experimental. Monteverdi era realmente um gênio, ele é diferente dos seus antecessores devido à excelente formação técnica e interesse na verdade musical e dramática. Ele não inventou a ópera, mas foi inspirado a criar um novo ideal operístico. Orfeu é a primeira obra de arte all-inclusive, a chamada Gesamtkunstwerk, que é um termo que foi, na verdade, criado muito mais tarde pelo Wagner, que significa incluir tudo que estava disponível ao compositor na época. Ele tinha à sua disposição o recitativo dramático, a instrumentação, as técnicas de composição, os coros de madrigais, as canções populares rimadas e balés, né? Vamos ouvir um trecho dessa abertura, bem curtinho. Vocês já veem que só pela abertura já é realmente uma coisa totalmente diferente. Aí realmente é o início da ópera. A abertura, ou toccata, como ele era chamada na época, ela já mostra que a ópera se destinava a grandes salas de concerto, né? Ela incluía mais de 40 instrumentistas diferentes e dos mais variados instrumentos. Essa abertura, você sente que ela preenche um espaço, né? Ela mostra o que vem à frente, né? Ela aumenta a expectativa do público. Durante a ópera, tem o prólogo também. E o prólogo é um ritornello, né? Que em italiano significa uma coisa que retorna, porque é um tema que é desenvolvido musicalmente e que volta e meia na ópera, ele aparece de novo, geralmente identificando um personagem qualquer. E, na verdade, esse já é um prenúncio dos famosos leitmotivs de Wagner, que Wagner vai desenvolver muito mais tarde, como também veremos depois. Deixa eu só tocar um pedacinho. Orfeu e Eurídice cantam juntos na ópera, mas nunca são duetos, como conhecemos duetos hoje. Um canta, o outro responde e vice-versa. Comparado a Peri, o recitativo de Monteverdi,
que é o compositor do L'Orfeo, é muito mais rico, né? Tem sutilezas e significados musicais, além de um uso muito mais amplo dos instrumentos. É quase uma área, na verdade. E, na verdade, a área só foi inventada por Gluck 150 anos depois. Então, às vezes, eles chamavam essa área, esse recitativo de Monteverdi de arioso, porque era quase semelhante a uma área. E vamos ouvir o primeiro recitativo que aparece, e está aí o texto em italiano e português, e vamos ver vamos ouvir. In questo lieto e fortunato giorno a vostro figli agli amorosi apparti del nostro semiteo lanciam pastori inciso adiacenti che sian degni d'Orfeo nostri concedenti. Oggi fatta e pietosa l'alba già si sdegnosa nella belle L'Orfeo, a ópera, realmente ela já se resolve em todos os níveis, né? Porque ela é uma síntese dos gêneros e técnicas existentes em 1607. O recitativo empodera, realça as palavras, e há uma perfeita união aí, não perfeita, mas uma boa união já do teatro com a música. O ideal grego do poder da música está sendo aí lentamente retomado, redefinido e reinventado. A partir daqui, a história da ópera começa realmente a se deslanchar, a se desenvolver. Bom, comparando o recitativo e a área, né? Vamos comparar o recitativo em L'Orfeo, de Monteverdi, com a área que surgiu, como eu disse, com Gluck 150 anos depois. A cena é a mesma, são duas óperas diferentes, baseadas, evidentemente, no mesmo tema. A cena é a mesma, é o Orfeu desconsolado quando ele fica sabendo da morte de Eurídice. E o primeiro é o recitativo do Monteverdi. Vamos ouvir. O que nós notamos, então, no recitativo? O tempo não para, né? A ação continua. O tempo não para para o personagem refletir sobre a sua situação. Orfeu diz o que vai fazer, como que ele vai agir, mas ele não diz nada sobre os seus sentimentos. Por exemplo, ele não diz nada sobre a dor que ele está sentindo, a saudade da Eurídice, a angústia, ira, resignação. O recitativo aqui é melhor do que o madrigal nesse sentido, mas ainda está longe da expressividade da área. Agora vamos ouvir a área, já 150 anos depois, com Gluck, da ópera Orfeu e Eurídice.
já é evidente a diferença, né? Uma da diferença básica aí é o papel que a orquestra está tendo, né? A orquestra já começa a comentar, a orquestra comenta sobre a ação, ela tem quase que uma característica própria a música. Ela não só acompanha o que está sendo dito, mas ela também comenta, ela faz você pensar em outras coisas além das palavras que estão sendo ditas. E aqui você vê a questão do sentimento, né? A dor de Orfeu aqui fica muito mais patente. Ela é transmitida tanto pela melodia como pela harmonia, e não só pelas palavras. A música e o texto são complementares. A música funciona como um suporte emocional e sensibilidade, além do que dizem as palavras. Essa é a grande novidade da área, né? O tempo para, né? O personagem não descreve mais, não narra mais, a ação não move mais, estamos no tempo psicológico, vamos dizer assim, que é como no teatro o solilóquio, né? O personagem para e começa a refletir sobre alguma coisa ou a transmitir os seus sentimentos. A área, então, é o quê? É a arte do controle, né? E depois do recitativo, a área é o segundo dos elementos essenciais, fundamentais da dramaturgia operística. Muito bem, então chegamos agora ao período barroco da ópera, a ópera barroca. De 1600 a cerca de 1750 é quando se desenvolve o período barroco da ópera. Essa é uma época, uma era de investigação, de filosofia, de ciência. A ciência está por trás de tudo, e isso influencia a música também. A arte da harmonia desenvolve-se nos anos 1600, a partir dos anos 1600, a música instrumental já totalmente florescida nos anos 1700. Com Bach, a música instrumental se torna tão popular quanto a música vocal. Depois que ela já incorporou ritmo, harmonia, melodia e instrumentação, a música instrumental já pode criar sozinha uma experiência emocional expressiva, né? Qual é a arte mais abstrata, né? Não é nem a pintura, nem a escultura, como a gente sabe muito bem, é a música instrumental, né? E para a área ser inventada, primeiro tinham que inventar a música abstrata, a música instrumental abstrata. A ópera é a arte que mais reflete o barroco. Porque ela é uma mistura ousada de música, poesia, cenário, convenção dramática, ornada, teatralidade, né, esplêndida, força das paixões operísticas, características de extravagância. E a ópera barroca, ela, na verdade, tem duas fases. De 1640 a 1700, você tem um enorme número de óperas criadas e produzidas. Nesse período, 388 óperas foram produzidas em 17 teatros de Veneza e provavelmente o mesmo número em outras cidades italianas. Ou seja, 800 óperas produzidas em 60 anos. Veneza, que tinha apenas 125 mil habitantes, tinha 6 companhias de ópera funcionando continuamente, com temporadas de 12 a 30 semanas por ano. A ópera vira um entretenimento popular, né? Interessado em lucros, inclusive. A ópera era como cinema, futebol, praia para nós. As pessoas comiam, faziam negócios, se encontravam na ópera. O resultado qual foi? É que a qualidade dos libretti decaiu, porque tinha que atender uma demanda do público por espetáculos que consistiam basicamente de truques, aparições, batalhas, grande maquinária, e como no cinema, como no circo. E o coro, né, que era o ideal do teatro grego, desaparece e é substituído por mais números de balé e pela ascensão do solista virtuoso, que se torna o grande herói secular, a superestrela do mundo barroco. Como resultado, a grande maioria das óperas e compositores do período barroco já foram esquecidos. A segunda fase, de 1700 a 1760, dá-se aqui o aparecimento da ópera séria italiana,
que foi a ópera séria? Ela foi um movimento de artistas e poetas também muito famosos e conhecidos, como Goldoni, Zeno, Metastácio, que buscaram reformar e dar mais substância literária à ópera. Os enredos ainda eram da mitologia ou da história antiga. Ainda utilizavam grandes cenários, balés, etc. Mas já existia uma preocupação mais literária, né? Em contar histórias realmente de uma forma mais musicada e de uma forma muito mais expressiva. Os grandes expoentes da ópera séria são esses que estão aí. Então, nós temos Monteverdi, que compôs a primeira ópera, l'Orfeo, e ele depois também teve várias outras óperas, inclusive La Incoronazione di Poppea. O Gluck, que além de Orfeu ed Eurídice, ele compôs Alceste, Ifigênia Antorride. O Purcell, o inglês, com Dido and Aeneas e The Beggar's Opera. Handel com Agrippina, Giulio Cesare. Pergolesi com La Serva Padrona e Mozart com Idomeneo e La Clemenza di Tito. Evidentemente que essas são só exemplos de óperas desses compositores. Eles compuseram muito mais óperas. Bom, como evoluiu esse período barroco? O que aconteceu em seguida foi o Metastasio, ele criou uma fórmula de como se escrever um libreto. Tem toda uma lista do que o libreto deveria ou não deveria ter, como que seria o arranjo entre palavras e música, etc. Surgem vários tipos diferentes de áreas, né? Você tem a área de cantabile, área de portamento, o parlante, a bravura e agilità. Surge também a área da capo, aquela que tem 3 partes. A segunda parte tem uma música diferente da primeira, e a terceira volta à música da primeira, mas com improvisações e ornamentações introduzidas pelo compositor ou pelos próprios intérpretes. As áreas acabaram virando fórmulas, né, e ficaram muito previsíveis e dependiam da interpretação de cada cantor ou cantora. O canto lírico, chamado canto lírico, atinge, então, um auge no século XVIII, com 2 práticas muito comuns. A coloratura, que é o enfeite da melodia, e que é muitas vezes exagerado, né, com notas adicionais e ornamentações exageradas, e a cadenza, que é o alongamento ao final de uma peça, chegava às vezes a ser de uma forma insuportável. Isso foi muito realizado pelos castrati, né? O que eram os castrati? Os castrati eram jovens, pré-adolescentes, na verdade, castrados antes da puberdade, para o que fazia conservar a sua voz como soprano masculino. Isso era proibido por lei e condenado pela igreja, mas na Itália era uma prática comum. E eles eram usados em vez de mulheres, cuja presença no palco da ópera era considerada, na época, indecorosa. E os castrati, eles eram educados nos melhores conservatórios da Itália e eram superiores artisticamente às mulheres, com vozes mais poderosas e flexíveis. Se bem que a voz dos castrati, nós vamos ouvir daqui a pouco, eram menos doces, menos expressivas que as mulheres. Mas outra vantagem que eles tinham é que eles mantinham a qualidade da voz por mais de 40 anos. A voz não mudava, né? E o mais triste da história toda é que em 99% dos casos dos adolescentes castrados, a voz resultante não era boa para o canto operístico. Então, eram castrados à toa. Carlos Broski, vulgo Farinelli, foi o castrato mais famoso de todos. Era um brilhante cantor, amigo de reis e príncipes, rico, famoso, herói de multidões. Ele próprio foi tema de uma ópera e do filme do mesmo nome, que é um filme de 1994. Muitos de vocês já terão visto.
Aqui está uma foto do ator Stefano Dionisi, que representou ele no filme. Agora, a voz que a gente ouve no filme ela foi gravada separadamente. Eles combinaram as vozes de uma soprano polonesa chamada Eva Godlewska e de um contratenor americano chamado Derek Regan, e combinaram as duas para recriar o som possível qual seria o som possível de um castrato. Agora nós vamos ouvir um cantor moderno cantando em falseto, né? Porque não é exatamente a voz do castrato. Mas com isso ele tenta se recriar o som e o display virtuoso dos castratos. Na verdade, esse cantor é um soprano masculino, ou sopranista, como se chama atualmente. É alguém que tem uma amplitude, um homem que tem uma amplitude vocal de uma soprano. E, inclusive, nós temos exemplos brasileiros aí, o Edson Cordeiro e o Bruno de Sá. Aqui está o texto esse trecho da ópera L'Olimpiada, do Antonio Vivaldi. E essa área chama Siam navi all'onde argenti. Somos uma nave sob as ondas prateadas. Vamos ouvir um trecho. Acho que eu vou parar na metade porque ele é muito longo. Desculpe. Vou adiantar um pouquinho até o final. A crítica que a gente pode fazer é que é uma coisa excessivamente ornamentada, né? Chega a ser espalhafatoso. E a música tem uma certa rigidez, né? Ela não, enfim, não permite um diálogo entre o cantor e a orquestra, soa artificial, e há um excesso de acrobacia vocal e exibicionismo. A voz, pelo menos para mim, eu acho, soa um pouco alienígena, algo assim quase sobrenatural para o nosso ouvido, mas certamente era muito apreciada pelo público do século XVII ou XIX. Reginaldo, permite fazer uma parte? Faça, por favor. Assim, embora eu concorde em geral com você, existem algumas óperas desse período que foram adaptadas para mezzo-soprano e que tem áreas maravilhosas, né? Por exemplo, do mesmo Vivaldi, aquela área Agitate per due venti, que tem aquela da ópera Griselda, que tem a interpretação da Cecília Bartoli. Poxa, é uma das minhas áreas prediletas, né? E eu não sinto essa rigidez, ao menos naquela lá. Então, eu quero dizer o seguinte, essa interpretação para castrati foi, hoje em dia, modernamente, adaptada para mezzo-soprano. Tá certo isso que eu estou falando? Essa é a pergunta. Concordo plenamente. Inclusive, eu ia colocar a gravação dessa mesma área cantada pela Cecilia Bartoli.
que é linda, que é maravilhosa, porque eu acho que ela não exagera como esse cara aqui cantando exagera. E concordo com você também, como você disse no início, que eu não quero deixar a impressão de que a ópera barroca não era boa, não valia a pena. Existem áreas de Orfeu, de várias das óperas barrocas, que são absolutamente emocionantes e maravilhosas e que são tocadas ainda, sobretudo em recitais, mas você não vê tanta ópera barroca representada, a ópera inteira, porque elas são muito carregadas de recitativos e fica um pouco entediante, entendeu? Mas algumas ainda sobrevivem e ainda são representadas. Mas eu concordo plenamente, a ópera barroca trouxe trechos fabulosos que talvez até nem tenham sido ultrapassados. E concordo também, eu acho que a minha crítica foi excessiva em termos da rigidez da música, porque nem sempre é o caso. Eu acho que ela está demonstrada aí nessa área, mas nem sempre é o caso. Muito bom, obrigado, muito bom comentário, obrigado. Bom, chegamos então agora num dos... Não o primeiro, porque Monteverdi foi também um gênio, mas Gluck certamente foi um dos gênios da ópera. Ele, nascido na Boêmia, né, atual República Tcheca, compositor brilhante no estilo italiano e que fez a carreira entre Paris e Viena. Ele não representa a ópera bufa, mas ele é um reformador da ópera séria. E ele manteve aquela tradição de enredos mitológicos, escala temática, cena grandiosa. Mas o seu interesse básico era contar uma boa história. Então ele usou a orquestra da forma mais flexível e criativa que ele pôde. E os recitativos, por exemplo, são acompanhados de orquestra, já não é mais só de cravo, e as áreas são mais diretas, tanto emocional como dramaticamente falando. Além de Orfeu e Eurídice, ele compôs cerca de 35 óperas, entre elas Alceste, Ifigênia em Aulis e Ifigênia em Tauris. O Monteverdi, ele criou a ópera como forma artística, ele realmente foi o primeiro, mas Gluck redefiniu a ópera, né? E ambas essas óperas realmente procuram um equilíbrio entre palavras e música, expressão e emoção. Diferentemente de Monteverdi, as óperas de Gluck ainda são montadas até hoje nos grandes teatros modernos de ópera e serviram de modelo para a próxima geração de compositores. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e falar das vozes básicas da ópera, né? Você tem a soprano, que é a voz mais alta, é a voz de mulheres, meninos ou castrati, né? A coloratura, na verdade, não é uma faixa vocal específica, é mais um estilo virtuoso de canto. Se bem que, geralmente, a soprano coloratura ela atinge até uma oitava mais alto do que as outras sopranos. A soprano tem uma qualidade vocal límpida, incrível agilidade, e existem várias outras classificações, e que aí seria muito complicado definir todas elas, e há muita discussão, tem muita discordância sobre isso, em todas as categorias de vozes. Mas essas 6 são as básicas. E vamos ouvir agora um trecho de soprano, e enquanto eu toco aqui, o trecho não é muito longo, vocês podem ver aí quais são os grandes papéis, né, da soprano, no caso aí a Rainha da Noite é um deles, quem foram os grandes nomes, evidentemente que aí apenas são poucos exemplos, porque tem milhares de grandes cantoras, e inclusive exemplos aí na música popular, aqui o Whitney Houston e no caso do Brasil, Gal Costa.
Então, essa foi a soprano. A mezzo-soprano é a voz entre soprano e contralto, com grande registro torácico, e a mezzo chega a 5 notas abaixo do registro da soprano lírica. As dramáticas entre as mezzo-soprano têm esse registro torácico, então elas podem cantar papéis de mezzo ou de soprano. Vamos ouvir aqui uma mezzo. A contralto é a voz feminina mais baixa do que a soprano, e pode ser a contralto comum ou pode ser uma voz feminina que consiga um alcance vocal de nível excepcionalmente alto. O tenor é a voz masculina alta, tem também o contratenor, que tem uma voz extremamente alta, no mesmo alcance que uma contralto. Os tenores podem também ser líricos ou dramáticos. É engraçado que os alemães chamam os tenores dramáticos de tenores heróicos. Tem muito a ver com Wagner, né? Como veremos mais tarde. Vamos ouvir aqui um tenor. O barítono tem um alcance mais baixo que o tenor e uma voz mais cheia e profunda. E ele é para o tenor o que a mezzo é para a soprano e a contralto. Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual loggia io cadea? Io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E porve Antonio, che ha un incognito figaro di cosa. Finalmente, o baixo é a voz masculina mais baixa, intensa, profunda, poderosa. Na ópera italiana, os tenores são sempre heróis e os baixos são ou velhos ou vilões. Na ópera russa é o contrário. O baixo é que é a voz heróica e o tenor é o vilão. Chi fete la dormie, nota de vous pas, o Caterine Marie, nota de vous pas, ma foi, si sito
E, como eu disse, há várias classificações e subdivisões e há muita discussão sobre isso, tem gente que não concorda, enfim. Tem vozes, algumas vozes são mais flexíveis do que as outras, imutáveis. Tem cantores e cantoras que são classificados em registros diferentes. Vocês viram aí que eu coloquei a Maria Callas tanto como mezzo como soprano, o José Van Damme aparece como barítono e baixo. Enfim, isso é tudo muito fluido, muito flexível. Bom, continuando então a história, como é que estava a ópera, né, nessa época? Eu não quero denegrir a ópera, mas até um certo ponto ela estava transformada num circo. Os enredos eram mais para atender os desejos das primas-donas. As pessoas comiam, conversavam, jogavam baralho, xadrez nas suas lojas para passar o tempo, sobretudo durante os recitativos, que eram realmente muito entediantes. Ninguém prestava atenção, eles só prestavam atenção quando cantavam as suas áreas favoritas, e é para ver de que forma que a soprano ou o tenor cantava aquela área, se era do seu gosto. Mas nesse meio tempo, então, surgiu a ópera bufa, né? Que eram óperas cômicas, satíricas, às vezes levemente obscenas e quase sempre irreverentes. A ópera séria, ela era um entretenimento mais aristocrático, e a ópera cômica não, já era uma diversão mais popular. A base da ópera cômica é a comédia dell'arte, com seus personagens arquétipos, a Colombino, Arlequim, Pantalone, Pulcinella, etc. Havia uma união muito forte, né, entre a música e a política na ópera bufa. O próprio filósofo francês Jean-Jacques Rousseau é que defendeu esse novo ideal da ópera. Outra característica é que a ópera bufa é mais originária de Nápoles, porque Nápoles tinha um ideal estético bem diferente de Veneza, né? A ópera veneziana ela celebrava maior complexidade e virtuosidade no canto. Vivaldi é um exemplo de ópera veneziana. Os temas, às vezes, são um pouco presunçosos ou exagerados. Há muita ornamentação, né, e enfeite nas partes vocais. Na ópera italiana, na ópera napolitana, já é mais aquelas canções mais diretas, melodiosas. Elas têm muito a ver com o espírito do iluminismo, né, que é o que corria na época. Os personagens, por exemplo, em sua maioria são servos, trabalhadores, membros da classe trabalhadora, sempre sabidões, engraçados e cheios de vida. No outro extremo estão os profissionais, os aristocratas, né, e comerciantes que cometem asneiras e são incapazes de lidar com o mundo real. Os enredos da ópera bufa eram altamente politizados, numa época em que as relações entre o povo e os aristocratas estavam sendo profundamente reexaminadas. A primeira ópera bufa, na verdade, foi La Serva Padrona, de 1733, do Pergolesi. A Carla Camurati fez um filme dessa ópera em 1997, que, na verdade, foi a primeira ópera filmada no Brasil. Espero que alguns de vocês tenham visto. É um bom filme de se ver, uma boa ópera de se ver. Há vários outros exemplos, né? Alguns que são excelentes são o Elisir do Amor e Dom Pasquale, do Donizetti, O Barbeiro de Sevilha, que está aí, do Rossini, As Bodas de Fígaro, Mozart, e a última ópera do Verdi, que é o Falstaff, bem mais tarde, que é, na verdade, em 1893, Verdi resolveu compor uma ópera cômica, e é considerado uma ópera bufa. Mas a gente vai discutir isso quando falarmos de Verdi.
Bom, chegamos então a talvez eu praticamente considero, não diria que é o maior gênio da ópera, não, mas certamente está lá em cima. É um ou dois ou três dos maiores nomes da ópera. Mozart. O senhor Johann Wolfgang Christian Chrysostomos Gottlieb Mozart. O Mozart, como a gente diz no Brasil. É interessante que ele não era especializado em óperas, mas praticamente todas as suas óperas eram obras-primas. Ele tinha apenas 12 anos quando compôs sua primeira ópera, La Finta Semplice, e 24 ao compor sua primeira obra-prima, que é Idomeneu, que é a melhor ópera séria do século XVIII. Mozart estava no lugar e no momento certo, porque ali coexistiam vários estilos de ópera. A ópera séria, a ópera italiana, a nova ópera italiana cômica, a ópera bufa, e até a precursora da ópera em alemão, que era a Singspiel. Mozart rompeu com aquele modelo recitativo, área, recitativo, área. Os seus recitativos são acompanhados de orquestra, como Gluck ensinou, e neles os cantores se tornam atores reais, eles participam intensamente da ação dramática. Os recitativos de Mozart, às vezes, são quase tão brilhantes quanto as áreas. Mozart usa muitos trios e quartetos, que são raros na ópera séria, porque eles são extremamente difíceis de compor e é muito difícil obter um perfeito equilíbrio de vozes, né? Quanto mais vozes você tem, se é um trio, um quarteto, é mais difícil conseguir esse equilíbrio. Vamos comparar com o que existia antes dele. Na verdade, eu ia tocar aqui de novo aquela área do Vivaldi, do Castrato, mas eu acho que está bem na lembrança de vocês. Vocês se lembram de como era a área, né, com as variações, os enfeites, etc. Então, vamos pular, não vamos tocar de novo, e já vamos passar direto para uma área de Mozart, para vocês verem a diferença. Essa área é da ópera As Bodas de Fígaro, de 1786, 50 anos depois dessa área de Vivaldi. E a área se chama Non più andrai. Não saia mais por aí, na minha tradução livre, que está aí ao lado. O contexto, né, dessa cena é o seguinte: o Fígaro, o barbeiro, ele está advertindo o Querubino, que é um jovem, praticamente adolescente, que vai servir no exército, que ele não terá mais aquela vida boa, amorosa que ele teve até agora. Então vamos ouvir essa área, que é realmente algo muito especial. Non mi andrai a pallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, verde tornando al riposo, narcisetto adocino d'amor. Verde tornando al riposo, narcisetto adocino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel capello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto colore, quel vermiglio d'onesto colore. E non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Que diferença, hein? Dá vontade de continuar ouvindo, né, até o fim. A melodia é deliciosa, você se lembra da melodia facilmente, ela é animada, contagiante, é acessível, ela reflete o espírito da época. A ênfase é na pessoa comum, na música comum, na música para qualquer um. O uso da voz é natural, não tem efeitos sonoros que a voz não quer fazer naturalmente. Não há nenhuma referência a alegorias, metáforas ou mitos. O personagem é revelado não só pelo que ele diz, mas pela música. Há um perfeito equilíbrio entre texto e música
leveza e sofisticação. Mozart tem 3 obras-primas que podem ser consideradas como ópera bufa: Bodas de Fígaro, Don Giovanni e Così fan tutte. O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, e As Bodas de Fígaro, de Mozart, são ambas óperas baseadas na mesma peça, uma peça de 3 partes, do dramaturgo francês Beaumarchais. Mas a ópera de Mozart trata da segunda parte da peça e foi composta 30 anos antes do Barbeiro de Rossini, que trata da primeira parte. Daqui a pouco a gente vai ver o Barbeiro. A peça ela fala da Espanha antes da Revolução Francesa e é uma crítica muito feroz ao Ancien Régime. Ela foi proibida inicialmente na França e totalmente na Áustria da dinastia Habsburgo, que tinha menos senso de humor que os Bourbons na França. Napoleão, é interessante, disse que a peça era uma revolução em ação. E, na verdade, 5 anos depois, acontece a Revolução Francesa. Mozart e seu libretista Lorenzo da Ponte tiveram que obter permissão dos censores para escrever e compor a ópera e tiveram que retirar os aspectos mais controversos da peça. Mas, na sua genialidade, Mozart contornou a proibição, parece até coisa do Brasil, né? Colocando os ditos aspectos controversos através da música. Então, o que ele faz? Por exemplo, os aristocratas, quando cantam, quando aparece a música dos aristocratas, é uma música mais pomposa, mais comedida, que lembra a ópera séria, né? Aqueles personagens exagerados, que soam falsos. Enquanto que os personagens populares, o povo, eles têm uma música moderna, fluida, real, natural. A facilidade com que Mozart compunha nunca mais foi superada por ninguém. Em apenas 6 semanas, ele compôs As Bodas de Fígaro. E, para quem já ouviu a ópera inteira, é uma ópera cuja riqueza e qualidade musical exigiria pelo menos 2 anos de qualquer outro compositor para compor, só para dar a medida da genialidade de Mozart. Fígaro, como personagem, finalmente um homem comum. É o primeiro herói operístico com quem o público pode se identificar totalmente. Há muita identificação dos personagens, como eu já disse antes, com os arquétipos da comédia dell'arte, né? O Fígaro é o Arlequim, né? Atlético, gracioso, conquistador, cheio de artimanhas. Que Colombina é Rosina, no Barbeiro, e Susana nas Bodas, uma jovem bonita e adorada por todos, apesar da língua ferina e do humor e inteligência bem afiados. Querubino é um jovem nobre, apenas saído da adolescência. Ele quer conquistar todas as mulheres, sem parar. Para criar o personagem, na verdade, Beaumarchais declarou que ele usou suas próprias lembranças da adolescência. E muito comumente, quem canta esse papel do querubino é uma soprano lírica, porque isso indica que ele é apenas um garotão, né, que ainda nem mudou de voz totalmente. A área de querubino, Non so più così son, mostra o gênio de Mozart para musicar o diálogo de Da Ponte. O que Mozart fez? É muito interessante. Ele força o cantor, através da música dele, a respirar nos piores momentos em que ele não deveria respirar. Então, o que ele consegue? Ele gera no intérprete, ou na intérprete, uma ansiedade, uma sofreguidão no próprio canto, que corresponde exatamente ao impulso sexual desenfreado e contido do pobre querubino, né? Vamos ouvir um trecho dessa área que é absolutamente fabulosa, e numa tradução livre que eu fiz aqui, eu fiz mais uma adaptação para poder rimar em português também, não é tradução palavra por palavra. E vejam um excelente trabalho da cantora ao transmitir na voz e na ação o ardor e a ansiedade sexual do adolescente querubino. Aqui está o texto.
Realmente eu me emociono toda vez que ouço essa área, porque eu acho que para mim é como se fosse um dos pináculos da ópera. É muito bonito, muito, muito tocante. Bom, o bel canto, né? O estilo bel canto. A ópera, na verdade, era a expressão artística italiana mais importante no início do século XX, no século XIX. Nem a pintura, nem a escultura conseguia atingir o que a ópera, sobretudo a italiana, conseguia no início do século XIX, não em outras épocas. O gênio artístico de toda a Itália estava concentrado nesse gênero, a ópera. Era uma arte verdadeiramente popular e com simplificação, com uma linguagem harmônica mais simplificada e também a criação dos personagens. Os países nórdicos, né, inclusive a Alemanha, já estavam imersos no movimento romântico na música, mas a ópera italiana se concentrava ainda em belas melodias e situações e personagens previsíveis e cômicos. O Berlioz, excelente compositor, inclusive de ópera também, francês, ele disse que a música e a ópera para os italianos é um prazer sensual, nada mais. Para eles é como um prato de macarrão, que podem consumir imediatamente sem ter que pensar muito ou nem prestar atenção. Mas para os italianos, né, a ópera é essencialmente a mais elevada manifestação do canto. E seu único objetivo é deliciar, é entreter e emocionar o ouvinte com música melodiosa, não sentimental e espontânea, ou seja, popular. Aqui nós temos alguns dos principais compositores do bel canto. O Donizetti, com algumas das óperas que ele compôs, Bellini e o Rossini, né? Aqui estão todos eles compuseram muito mais óperas do que essas que estão aí. Essas são apenas os melhores exemplos. Bom, o Rossini, né? Ele transformou-se num clássico da ópera, sobretudo em função do Barbeiro de Sevilha, que é uma das óperas mais populares de todos os tempos, inclusive até hoje. Ele compôs somente entre os 18 e 37 anos de idade. E aí ele decidiu parar para sempre. Os críticos dele chamavam ele de explorador preguiçoso do gosto popular, que ganhou muito dinheiro, casou com uma viúva rica, aposentou-se jovem e foi para Paris, onde passou o resto da vida curtindo comida, vinho e mulheres. Agora, hoje em dia, já se sabe que ele sofria de uma doença mental e depressão aguda, que só piorou ao envelhecer. Mas agora a gente se pergunta, né, o que ele teria composto em idade mais avançada se não tivesse sofrido com essas doenças? É verdade que ele copiava a si próprio e repetia a mesma música em muitas óperas. Sua famosa abertura do Barbeiro de Sevilha, ele já tinha usado, na verdade, em 3 óperas anteriores. Mas Verdi disse sobre ele, vou citar aqui o Verdi: as críticas que fazem a Rossini de que se copiava e produzia peças em tempo recorde e tinha técnica harmônica simplista podem ser verdadeiras, mas eu confesso que o Barbeiro, por sua abundância de ideias, pela verve cômica, pela declamação verdadeira, é para mim a mais linda ópera bufa que existe. E fecho aqui a citação de Verdi, mas eu lembro que uma aprovação de Verdi, em se tratando de ópera, é o mais próximo que chegamos à chancela de Deus, não é isso? Bom, vamos em frente. O Barbeiro, rapidamente, né, porque nós vamos trocar um trecho aqui e é preciso saber de que se trata. O resumo muito rápido da ópera. O Conde Almaviva quer conquistar a Rosina, mas o tutor desta, Dr. Bartolo, quer se casar com ela. Fígaro se alia
a alma viva, diz que tem um primo Lindouro apaixonado por Rosina e pede que esta envie uma carta ao primo. Dom Basílio desconfia, alerta Bartolo de que a alma viva corteja Rosina. Várias confusões acontecem, Alma Viva reaparece como professor de canto, chamado Alonso, para substituir o Basílio. A Rosina reconhece o Lindouro e planeja fugir com ele. Mais confusões, desencontros, mal-entendidos. Rosina acusa Alonso e Fígaro de traição e aceita se casar com Bartolo, apesar de amar Lindouro. Tudo é perdoado quando se descobre que Alonso e Lindouro são o próprio Alma Viva com quem Rosina se casa, enganando o Bartolo. Este acaba perdoando tudo e todos festejam o amor num final muito feliz. Vamos mostrar aqui o Fígaro, né? Ele é mostrado desde o início como o malandro de fala macia, convencido e fanfarrão. É o personagem típico da ópera bufa. As suas artimanhas é que movimentam a trama. Quando ele aparece e se apresenta no início da ópera, canta uma das mais famosas da história, que todos vocês conhecem, o chamado Largo al Factotum, que é uma área extremamente rápida e expressiva no formato silábico. Vejamos primeiro o texto do libreto, que está aqui, de novo com uma tradução, só para vocês terem uma ideia do que vai ser cantado e para acompanharem quando eu tocar aqui o texto. É um texto muito gracioso, cheio de vida, mas vejam a diferença que a música vai fazer. Procurem acompanhar o texto também. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto, battei che l'alba è già presto. Desculpem. Então, é incrível, né? O que a música faz junto com o texto. O texto, por si só, já é rápido, gracioso, cheio de vida, mas a música faz uma grande diferença. A animação e os sentimentos afloram, né? Tanto das palavras como da música. E é isso que só a ópera é que consegue fazer. Nenhum outro meio consegue isso. A experiência fica muito mais intensa. Nós sorrimos de uma maneira que as palavras não conseguem nos fazer sorrir. O que essa área nos diz sobre o Fígaro? Que é uma pessoa que aproveita totalmente a vida, é inteligente, esperto, mordaz. Ouvimos isso na sua voz e na maneira fluida, cativante e perspicaz com que ele canta cada verso. A melodia é popular e direta. A área mostra como o Fígaro é muito mais interessante e complexo do que os outros personagens da ópera, inclusive o aristocrata Alma Viva. E só para comparar rapidamente Mozart e Rossini, né? Os personagens de Rossini são super divertidos, mas eles não têm a complexidade, a profundidade, a humanidade dos personagens de Mozart. Os libretistas são diferentes, evidentemente. Lorenzo da Ponte, no caso de Mozart, e Sterubini, no caso de Rossini. Mas ambos são baseados na mesma peça de Beaumarchais. E não é só o libreto em Mozart. Em Mozart, a música tem detalhes harmônicos, melódicos, que são infinitos. Há uma grande sutileza de contrastes, há uma enorme complexidade formal. É a música em Mozart que torna os personagens tão completamente humanos. No caso de Rossini, eles se aproximam mais de caricaturas do que verdadeiros seres humanos. As Bodas de Fígaro de Mozart são como uma comédia de Woody Allen, que ao mesmo tempo reflete as angústias e a ironia da condição humana, enquanto que O Barbeiro de Rossini é como uma comédia pastelão, ágil, engraçada, mas sem pretensões de discutir algo mais complexo.
Rossini, sim, é mais típico da tradição da ópera bufa. Apesar de tudo isso, poucos compositores se igualaram a Rossini no seu entusiasmo, ritmo, na sua imensa capacidade melódica. E em Rossini ficou patente a genialidade italiana de trazer a pura melodia vocal como modo elementar de expressão musical. Já vimos tudo isso. Então, agora, para encerrar, que acho que a gente já passou bastante do tempo regulamentar, um dos maiores expoentes do bel canto é a cavatina de Rossini, chamada Una voce poco fa. A cavatina é uma área geralmente lenta e lírica que permite à cantora mostrar todo o seu controle e habilidade para manter a frase musical com beleza, riqueza de tom, nuance e cor. É das melhores coisas de Rossini e é um exemplo extraordinário de melisma, que é o que chamam quando notas diferentes são atribuídas a uma única sílaba. Cada vez que ela diz lindoro, que é por quem ela está apaixonada, ouvimos um desses melismas típicos de uma mulher dominada aqui pelo sentimento altamente romântico. Bom, para muitos, eu inclusive, ninguém cantou essa área como Maria Callas, que também muitos consideram a maior cantora de ópera de todos os tempos. Muitos discordam também. Muito disso, a razão disso é que não se deve nem tanto à sua voz, porque houve vozes muito mais afinadas e sonoras que a de Maria Callas, mas sim a dramaticidade de sua interpretação. Além de cantora, ela tinha grandes qualidades como atriz. Inclusive, interpretou Medea no filme homônimo de Pasolini, que está disponível no YouTube, pode ser visto. E então vamos ouvir Una voce poco fa com Maria Callas e preste atenção não só na beleza, na qualidade da interpretação dela, mas na interpretação gramática da Maria Callas. Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò il mio cor. Eu tenho uma segunda parte, eu cortei pela metade porque é muito longa a área, mas aqui vocês vão poder apreciar o final. É ou não é emocionante? Emocionantíssimo. Consegui convencê-lo, Ari? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Pois é, pessoal, vou parar por aqui, porque se me deixarem, eu vou ficar falando aqui a noite inteira, mas espero que eu tenha mostrado nessa primeira parte um pouquinho do que é a história da ópera, e posso lhes garantir que o que vem por aí ainda é melhor do que eu mostrei até agora. Muito bom. Eu queria agradecer, sua aula foi magnífica, e eu só queria pedir para mudar o nome da aula para aula ilustrada, né? Quer dizer, totalmente ilustrada com música de primeira da história da ópera. Foi realmente incrível, emocionante. Obrigado, Reginaldo. Muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Sensacional. É fantástico. Muito bom. Uma coisa que eu acho importante, que você deixou claro, é que a ópera não é só uma história musicada, ela tem uma combinação entre as duas coisas, e para quem vai ouvir a ópera, conhecer a história ou ler, ou ter o libreto em mãos, é fundamental para poder desfrutar, né? Exatamente. Esse é um ponto, eu acho até que eu não ressaltei
suficientemente. Porque, por exemplo, todo mundo gosta de ópera, todo mundo sabe a área do barbeiro, né? Sabe cantar, sabe? Eu lembro daquela música, uma música de Carmen, ou do Barbeiro de Sevilha, aquela que eu toquei, como é que chama mesmo? La Donna Mobile não. Enfim, essa que eu toquei, do Barbeiro. Então as pessoas pensam na música e falam assim, sim, eu gosto de uma ou outra música de ópera, mas eu não gosto de ouvir uma ópera inteira. Por que ele não gosta? Porque ele não está acompanhando o texto, ele não está acompanhando a história, entendeu? Eu sei que as histórias da ópera são, às vezes, meio bobas, meio cafonas até, mas se você se colocar na época, né, e ver o que era possível na época, e e como que a ópera, na verdade, era a arte mais importante durante um bom período da história da arte, você vai entender muito mais, você vai saber apreciar muito mais acompanhando o texto, entendeu? Porque não é só a música. Para ouvir só música, a gente ouve música sinfônica, música instrumental. Então, a combinação de palavras e música é absolutamente essencial. Um Ivan exemplo, Regina. Carmina Burana. A Carmina Burana, todo mundo pensa que é uma coisa, é outra. Completamente. Exatamente. Uma coisa dramática e tal. Não, é uma esbórnia. Bom exemplo. Excelente exemplo. Muito bom. Ivan. Bom, queria agradecer aí. Essa foi uma aula magna, realmente. A gente conseguiu trabalhar os dois hemisférios do cérebro aí, né? Porque houve 50% de emoção e 50% de didática. Para mim, olha, o Roberto que se cuide aí, que acho que nós já temos aqui um grande apresentador agora, não dirigir sempre aí, porque foi realmente espetacular. Não, vocês são todos muito amáveis, muito amáveis. Não, eu não vou nada amável, nada. Você foi espetacular. Eu queria fazer uns comentários também, porque eu gosto muito de ópera. Eu acho que você ainda vai falar do Puccini, né? Acho que na segunda parte. Certamente. Se não falar, aí já retiro o que eu falei. Brincadeira. Mas eu queria também acrescentar que essa coisa da... Eu gostei muito Ivan, deixa eu só te interromper um minuto, não perde o seu pensamento, não. Você falou de Puccini, é evidente que eu vou falar de Puccini, mas eu já vou começar aqui uma dissensão dentro do grupo, porque o Carlo já me falou que ele não gosta de Puccini. Vai gerar boas discussões, vai gerar boas discussões. Mas desculpe, continua. Muito bacana o enfoque que você deu, porque me parece assim normal que a ópera menos séria, a ópera bufa, a ópera cômica, ela aporte elementos novos para enriquecer o caudal, vamos falar assim, né? Então, assim, o Elixir do Amor lá, quando cada personagem ele usa um instrumento para apresentar o personagem, foi uma coisa que depois foi repetida em algumas óperas. A ópera também tem um elemento interessante que eu acho que, às vezes Ó Meu Babino Caro, né, do Puccini, da Jeanne Scacchi, é uma obra, não sei se classifica como bufa, mas ao menos o enredo dela é cômico, né? É mais cômico. Testamento, inventário, que é um negócio que só quem viveu já sabe. Mas tem uma área que salva realmente. Às vezes acontece isso na ópera. Às vezes a ópera inteira não é boa, mas uma área salva aquela área. Mas, voltando também, ratificando o que já foi dito aqui, que é muito importante se conhecer o contexto. Por exemplo, essa área que você colocou da Rainha da Noite, que é sempre repetida várias vezes, quando você conhece o enredo, você entende que Mozart conseguiu passar perfeitamente o sentimento, porque o que está sendo pedido ali é que a moça assassine o pai Sarastro. lá, né? O Sarastro, né? Então, assim, o ódio que a rainha possuía, Mozart conseguiu captar perfeitamente a emoção. Quer dizer, então, essa emoção engarrafada é que faz da ópera, como você bem definiu, uma arte sem paralelo. Realmente, olha, muito obrigado, Reginaldo, pela sua aula, cara. Ficamos do boquiaberto aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito bom mesmo.
Fantástico, Reginaldo. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma, Wagner. Então vamos. Vai. Manaus. A dificuldade, eu não, realmente ópera para mim é um troço assim do outro mundo, né? Não faz parte da minha cultura. Mas eu acho que a dificuldade. Mas é de outro mundo mesmo, e é por isso que é bom. E aí, a minha pergunta, Reginaldo, é por que as óperas que chegam para a gente, é tudo em italiano. Eu tive a oportunidade de ir ao teatro assistir uma ópera e, por uma graça de Deus, tinha letreiro. Aí eu curti em português, né? Aquilo que você fez agora na tradução. Mas eu não sei se é elitismo ou não, mas sempre a ópera vem cantada em italiano. Então, e você não entende a letra, não entende nada e fica boiando. Então, fica um negócio muito distante da gente. Eu não peguei seu nome de novo. Manaus. Manaus, você é o Manaus. Manaus, um detalhe interessante é o seguinte: a ópera só podia. É uma coisa que eu não falei, né? Aliás, é tanta coisa que eu não falei, gente. Realmente, isso aqui podia ser 20 aulas, entendeu? Porque é infindável esse assunto. Mas um detalhe que eu não falei é que a ópera só podia ter sido inventada na Itália, né? Pensa bem. Pense na palavra italiano. Não é fácil de colocar em música? Italiano, tá? Agora você passa para o francês e fala je voulais. Como é que você coloca isso em música? Ou você passa para o alemão, das Reine Gold. Como é que você coloca isso em música? Então, é por isso que a ópera é italiana, pelo menos durante um longo período. Ela tinha que ser italiana. Era a música, era a língua que mais se prestava a transformar o diálogo em música. Agora, na segunda-feira que vem, na segunda parte, nós vamos ver exatamente isso. Como que a ópera francesa se desenvolveu e a ópera italiana. Como é que resolveram esse problema da língua, do idioma em si, que não se presta, quer dizer, se acha que não se presta a música, mas você vai ver que eles encontraram uma forma, a sua própria forma, tanto os franceses com a ópera em francês, como os alemães com a ópera em alemão. Vai ter um jeito de transformar aqueles idiomas em música também. Muito bom. Ah, bom. Otávio. Eu espero que nessa segunda parte você também fale sobre Wagner. Certamente. Porque certamente. Você estaria falando sobre o meu predileto, na verdade. Lógico. Apesar da língua não ser apropriada para ópera, como você falou muito bem, né? Afinal, o italiano é imbatível, mas o Wagner fez as coisas que são mais incríveis, né? Essas maratonas que ele fez, e eu acho fabuloso. Uma pergunta também, nessa sua segunda colocação, aí na segunda, você vai falar também sobre ópera moderna, como, por exemplo, Philip Glass, ou você vai ficar somente... Porque aí eu acho que você entra num outro mundo que eu acho fascinante, né? Das coisas que estão sendo feitas no século XX e XXI, né? Bom, como eu disse, um assunto infindável. Eu não vou poder me estender realmente na ópera moderna, porque a gente ainda tem tanta coisa para ver aí à frente, né? Você tem Verdi, Wagner, Puccini, nossa, um mundo de gente até chegar à ópera contemporânea, vamos dizer assim. Eu vou mencionar, certamente, mas apenas mencionar, mas não dá para entrar em detalhes. Se você quiser contribuir com o seu conhecimento também, será ótimo. A minha única contribuição é que eu sou um amante do Philip Glass, e por isso é que eu perguntei. Então, eu acho que vale a pena. Ele é espetacular, Philip Glass. O Metropolitan deve estar disponível, inclusive. Tá. Você vê quase tudo. Você vê quase tudo. A Keneton, né? São absolutamente incríveis. Eu não sei se no Brasil eles estão passando as óperas no cinema, as óperas do Metropolitan, porque aqui não a gente... passam. não?
Não, isso daí, para quem gosta de ópera, como eu gosto, é uma tremenda falha no Brasil, né? Porque eu acho muito difícil, eu entendo o problema, por exemplo, do Manaus, e de muita gente que já tentou ir à ópera, né? No Brasil, é que realmente você precisa fazer um esforço muito grande. E uma das coisas que, por exemplo, o Metropolitan, ele transmite 8 ou 9 óperas por ano, né? Exatamente. E são transmitidas para 62 países, ou 65. E o Brasil não está na lista. O Brasil já teve na lista. Já teve na lista. Eu me lembro de colegas meus aí que viram. Eu vi algumas, talvez umas 3 ou 4 no Brasil, né? Mas aí me parece que houve uma falta de sintonia entre a rede de cinemas que passava isso aí no Brasil e o Metropolitan. E o Brasil faz, acho que pelo menos 6 ou 7 anos que não faz parte desse circuito de óperas. Isso é uma pena, porque realmente é a forma mais fácil, mais barata, menos dolorida, vamos chamar assim, porque a ópera requer para você ficar um grande tempo preso numa cadeira. Exatamente. Né? E as óperas do Metropolitan, o que eu acho incrível, é que elas mostram o que acontece nos bastidores. Nos bastidores, Só mudando, porque eu já vi óperas de dentro, né? Eu já vi, inclusive, uma ópera de Wagner estando dentro do palco, atrás do palco, e é impressionante você ver a movimentação do que acontece atrás dos bastidores. E, infelizmente, o Brasil não está no circuito do Metropolitan. É uma pena, realmente, viu? Porque eu acabo de ver a Falstaff do Verdi no Metropolitan, quer dizer, no cinema, transmitida diretamente do Metropolitan, e foi uma produção absolutamente maravilhosa. Eu vi essa produção também vista no cinema do Metropolitan, a mesma produção que você viu. Quando você falou em Falstaff, eu imediatamente voltei atrás. Isso é recente, é coisa de 2, 3 meses atrás, né? Exatamente. E vi também, acho que deve ter alguns meses, eu vi Hamlet, que é uma ópera composta há um ano, há pouco mais de um ano, de um australiano, também pelo Metropolitan, e totalmente moderna, como você disse, totalmente moderna, e também fabulosa. Eu não sei o que é necessário, que tipo de movimento seria necessário. Talvez vocês possam começar alguma coisa aí, gente, deve ser possível, né? Deve ser possível. Só uma questão de ordem. Sim. O Otávio não está no Brasil, está nos Estados Unidos. Tá. Então ótimo. Eu estou falando... Obrigado. Então é por isso. Ele está em Chicago. Eu moro em Chicago. Então é por isso. Mas o que eu faço é, como eu viajo muito, eu tento ver em qualquer país onde eu esteja. Exatamente, eu faço o mesmo. Se naquele sábado... Porque ele passa 12h30 em Nova York, né? Porque é para o mundo inteiro, para pegar possíveis, eu sempre procuro ver. E acabou a estação. Acabou agora, a última foi a Flauta Mágica no sábado, esse último sábado, e eu não pude ver, porque estava ocupado. Estava ocupado com a preparação dessa apresentação. Mas você vê aonde, então? Como é que eu você... vejo no cinema. Mas aonde? Você entra no site... Ele mora em Miami. Tá explicado. Tá bom, não precisa falar mais. Eu vejo em Chicago, você veio em Miami. Aí tá certo. Muito bom. Fantástico, Reginaldo. Obrigado, foi ótimo. Muito obrigado, eu que agradeço. Ficamos aí aguardando ansiosamente para a próxima segunda parte. Tá bom? Ok. Valeu, Reginaldo. Valeu. Obrigado. Boa noite. Muito bom. Obrigada. Tchau. Olha, o Cris, é o mesmo link, tá? Eu vou passar lá no grupo, de qualquer maneira. Tá bom? Tá legal. Já pus na agenda aqui. Tá bom. Estarei presente. Muito bom. Muito obrigada, Wagner. Ótimo. Valeu. Um abraço.